Namastê! Olá amigos! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Neste trabalho iremos continuar o vídeo anterior, Sodoma e Gomorra e o sexo, parte 1. Como vimos previamente, os anjos salvam Lot e a família e dão instruções precisas com uma carga forte simbólica. Uma das ordens dos anjos, Gênesis 19, 17, é de, na fuga, não olharem para trás. E o aviso é claro: de contrário, morrerás. A mulher de Lot não segue a instrução, olha para trás e transforma-se numa estátua de sal. Este episódio da mulher de Lot é muito revelador em termos simbólicos. Esta parte é claramente mítica e simbólica. Ninguém fica transformado numa estátua de sal por olhar para trás. Além disso, seria de uma enorme crueldade, mesmo em termos humanos, castigar alguém por olhar para trás, transformando-o numa estátua de sal. Quando num trecho bíblico ou de outra sagrada escritura aparece um episódio que não faz sentido, que ultrapassa os limites do bom senso, esse trecho não pode ser lido literalmente. Há que procurar a dimensão simbólica. Quanto maior o absurdo, maior e mais profundo é o ensinamento. Esta é uma regra válida para todas as sagradas escrituras. Daí a importância para todos os estudantes da ciência espiritual, da religião-sabedoria, conhecerem a linguagem sagrada e espiritual dos povos. Um símbolo sagrado de um povo, de uma religião, pode ajudar-nos a entender um trecho de uma sagrada escritura de outro povo, de outra civilização, de outra religião. É por isso que é importante, sobretudo nesta era da globalização, ter uma cultura espiritual universalista, holista. Este é o verdadeiro catolicismo. Católico significa universal. Um dos objetivos do nosso trabalho é o de semear a tolerância, o conhecimento espiritual universalista, holista, alargado. Só ele pode criar verdadeiramente uma civilização e uma cultura globais. Voltemos então à mulher de Lot. Ela, desrespeitando a instrução do anjo, olha para trás e fica transformada numa estátua de sal. Qual o significado deste trecho absurdo? A mulher de Lot personifica nesta cena os habitantes da cidade. Olhar para trás significa, como dissemos no vídeo anterior, estar apegada às práticas imorais e perversas das duas cidades. Essas práticas malignas criaram o pior dos karmas que, em casos excepcionais e raros, podem levar à saída do espírito do reino humano e ao recuo para outras formas de vida, nomeadamente a animal, a vegetal e, casos mais raros ainda, a mineral. Ser transformado numa estátua de sal simboliza justamente isso. Esta é a pior das mortes para a qual o anjo alertava. Quando o espírito entra no reino humano, não anda a saltar de forma de vida em forma de vida. Permanece no reino humano, até atingir o objetivo do reino, que é a iluminação, a realização espiritual, ou, como o Mestre Jesus lhe chamava, a perfeição, a vida eterna. Só em casos muito graves, em que o karma negro acumulado é enorme e o karma branco é quase nulo, e que apesar de terem sido dadas inúmeras hipóteses em termos reencarnativos, o espírito não aprende e acumula invariavelmente karma negro sobre karma negro, entrando numa espiral de autodestruição, só nesses casos se coloca a solução do espírito sair do reino humano e integrar reinos inferiores, nomeadamente, e voltamos a repetir, só em casos gravíssimos, o reino mineral. A partir do momento em que o espírito entra num reino inferior, terá que fazer o seu percurso nesse reino, até conquistar novamente o direito de fazer parte do reino humano. E isso demora milhões de anos, vários ciclos cósmicos. Esta é a pior das mortes, de que, volto a repetir, alertava o anjo. É morrer como ser humano e deitar fora tudo o que adquirimos em termos evolutivos no reino humano ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. É voltar ao começo novamente. Ser transformado numa estátua de sal significa isso. Significa ter de voltar ao reino mineral, o que é absolutamente terrível, medonho. Era justamente isso que estava a acontecer em Sodoma e Gomorra. Havia um número, não sabemos que quantidade, de habitantes que estavam em risco de passar para os reinos inferiores. E o drama maior era que a superstição e o preconceito coletivos estava a condicionar muitos outros para a mesma postura e práticas.
Daí o acionar de forças kármicas destrutivas, tremendas, excepcionais. Diz a Bíblia, Gênesis 19, 24, o seguinte: Então o Senhor fez cair do céu sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo. Destruiu estas cidades, toda a planície e todos os habitantes e até a vegetação da terra. O karma negro coletivo daquela gente fez acionar forças destrutivas terríveis. O episódio final da história de Lot é, no mínimo, muito estranho. Lot abriga-se, primeiramente, numa pequena cidade, Zoar, e foge depois para o monte com as suas duas filhas e passa a viver numa caverna. As duas filhas, argumentando que não havia homens naquela região com que possam casar, embriagam o pai e deitam-se com ele com o fito de terem filhos. Esta conduta é muito estranha, muito bizarra. Havia homens naquela região. Eles tinham estado, Lot e as filhas, em Zoar, e seguramente havia homens na cidade. Porquê este comportamento estranho, absurdo até? Comecemos então a analisar o texto sagrado. Eles estão num monte. O monte simboliza, como dissemos no vídeo anterior, um estado de consciência mais elevado, uma exigência moral mais rigorosa. Em contraposição à planície, a Sodoma e Gomorra, que representa o pecado, a degeneração moral, uma conduta desbragada. Elas embriagam o pai. O vinho simboliza um estado alterado de consciência. Neste contexto específico aqui de Lot e das filhas, um estado de consciência espiritual. Eles estão num monte. No misticismo islâmico, o vinho tem justamente esse significado simbólico. Ibn al-Farid escreve o seguinte num seu poema: Nós bebemos à memória do bem-amado, ou seja, de Deus, um vinho que nos embriagou antes da criação da videira. Ora, se este vinho é antes da criação da videira, não é com certeza o vinho material, o vinho da uva, mas é um vinho místico, é um vinho espiritual, é um estado de êxtase, uma referência clara a um estado místico e de êxtase espiritual. Por outro lado, Lot, unido sexualmente às duas filhas, também é extremamente revelador. Na iconografia oriental, nomeadamente na hindu e budista, é comum haver representações dos deuses unidos sexualmente com as suas consortes. Ou, ainda numa forma mais radical, há imagens de Shiva como Ardhabarishvara, em que metade do seu corpo é masculino e a outra é feminina. A divindade apresenta os dois polos, masculino e feminino. Por outro lado, também é comum observar na iconografia oriental os grandes místicos serem representados unidos sexualmente a deusas. Isto significa que o místico encarna e corporifica os estados de consciência ou as virtudes que a deusa representa. Também no caso de Lot e das duas filhas, encontramos a mesma simbólica. Lot, unido às duas filhas, significa um estado alterado de consciência, em que as filhas encarnam as duas virtudes centrais do nosso espírito, do Cristo interno, a sabedoria e o amor. Este quadro no cimo do monte está em oposição à planície, a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra representam uma sociedade onde o amor e a sabedoria espirituais estavam ausentes, onde reinava o desejo doentio, a superstição, a ignorância espiritual. Daí a maldade, a imoralidade, a perversidade. Lot e as duas filhas representam a solução. São um estado de consciência mais elevado, o monte, e o amor e sabedoria espirituais, as duas filhas, podem evitar a degradação de uma sociedade, de uma comunidade e, em última análise, a sua destruição. Quando uma sociedade, uma civilização se degrada moralmente, cai inevitavelmente numa espiral de autodestruição. Esta é a lição de Sodoma e Gomorra. Deixo aqui algumas questões. Como está a sociedade? A nossa civilização? Como cultura vivemos o padrão da planície de Sodoma e Gomorra? Ou subimos ao monte? Temos outros valores, outra perspectiva? Meus amigos, se desejarem aprofundar mais este e outros temas, venham visitar-nos no nosso espaço multicultural e serão bem-vindos. Shalom.